Antes da gente começar, né, ir para a prática, botar a mão na massa, eu tenho um último aviso muito importante para te dar. Nunca, 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 vou até aumentar aqui a tela, nunca solde componente energizado. Nunca. Tira tudo da energia, desliga tudo para fazer a solda. Não solde fio energizado. O fio que estiver com energia, o outro com energia, nunca tente soldar eles. Desenergiza tudo, desliga tudo. Vou repetir de novo. Nunca solde componente energizado. Então, agora sim que nós já sabemos como utilizar o ferro de solda direitinho, como limpar, sabemos os cuidados que a gente deve ter de proteção, a gente pode agora colocar a mão na massa e fazer as soldas. Então, eu vou aqui fazer algumas soldas para vocês verem. Antes de começar a soldar, eu quero passar primeiro o princípio para que você entenda na hora de você fazer a solda. Qual o princípio? É garantir a mesma temperatura entre os componentes que serão soldados, entre o ferro de solda e a solda. Então eu vou pegar o ferro de solda, colocar nos componentes, esquentá-los e depois colocar a solda lá para garantir ali a mesma temperatura entre eles. Essa primeira solda que eu vou fazer é a mais comum, que é o que? Vou colocar um componente numa placa. Então eu venho aqui, procuro a posição certa, né? Então vejam aqui, ó. Aqui estão as perninhas dele, ó. Tá vendo? Entraram dentro desse buraquinho, né? Essa região aqui ao redor do buraquinho onde entrou a perna do componente, né, se chama pad, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ferro de solda em cima do pad, né? Nesse momento o ferro de solda está transferindo a energia, o calor, né, para o pad, a placa, e para a perna do componente. E aí eu venho com a solda, o estanho, e coloco aqui, ó, no pad. E espero ela derreter ao redor de toda a perna do componente. Ó, coloquei aqui na perna, ele derreteu, fez a bolinha. E ela tem que estar brilhosinha assim, né? Então aqui, mais uma vez, eu vou colocar aqui o ferro de solda na perna e no pad. Coloco aqui, ó, a solda. Espero ela se espalhar ao redor do pad. Tá aí, uma solda muito bem feita. Olha só, soldazinha bonitinha ao redor, bem brilhosinha, né? Inclusive, depois eu vou falar para você como analisar uma solda, né? Tá aí a solda de um componente numa placa. Então tá aqui, ó, o componente fixo na placa. Nesse momento eu vou fazer a solda de um fio com fio. Então, vamos supor que em algum momento eu preciso, né, eu me deparo com a situação em que eu tenha que soldar um fio com fio. A primeira coisa que eu faço é descascar parte do fio, né? Então, eu vou descascar aqui no mesmo tamanho, certo? E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de cruzar eles aqui, né? Isso é uma técnica de emenda de cabos elétricos, né? Que eu trouxe aqui para a eletrônica, né? Então, eu gosto de cruzar eles aqui no meio dos dois. Uma das pontas eu giro num sentido, por exemplo, aqui nesse sentido. A outra ponta eu giro no outro sentido, para tentar dar uma conexão mecânica mais forte entre eles, né? Então tá aí, ó. Girei para um lado, girei para o outro. E para finalizar, você vê que ficou uma pontinha aqui, ó, para cima, né? A pontinha aqui do outro ficou para cima. Eu uso um alicate de bico, né? E dou acabamento aqui, ó, contornando aqui essa pontinha. Então tá aí, ó, saiu a pontinha, né, ó, que é justamente para não furar a isolação quando a gente for fazer. E aí para soldar,
como ele vai ficar aqui, ó, se eu colocar a solda aqui, ela vai pegar, vai sujar aqui na madeira e tal. Eu gosto de usar 2 apoios, né? Deixa eu botar aqui um apoio, aqui outro, né? Deixar ele assim, gosto de deixar ele assim. E aí eu coloco aqui, ó, o ferro de solda por baixo, ferro de solda, né, no fio. E aí ele vai esquentar o fio, transferir calor para o fio. Então deixa ele aqui por um tempo, transferindo calor para o fio. E depois ele vai estar tão quente que o próprio fio vai derreter a solda. E aí eu só passo aqui para um lado e para o outro. Passo a solda para um lado e para o outro e tiro aqui. Fazendo sempre a limpeza do ferro de solda na esponja vegetal, né? Então tá aqui, ó, soldado, cabo soldado, né? E aí a gente vai fazer uma isolação. Vou mostrar aqui como você pode fazer isolação com um tubo termorretrátil, né? Que é isso aqui, ó, termorretrátil. É o espaguete, na verdade, né? Espaguete termorretrátil. Aí você coloca ele aqui, ó, por dentro, né? Espera esfriar, senão ele vai... Como ele é termorretrátil, né? O que quer dizer termorretrátil? Ele vai retrair com a temperatura. E aí eu espero esfriar aqui a solda, né? Se estiver bem fria, eu venho aqui, passo o termorretrátil por cima da solda e aqueço ela, né? Ou com isqueiro, né? Eu posso botar um isqueiro, não tem isqueiro aqui, nem palito de fósforo. Ou existe essa técnica aqui na paciência, né? Que é colocar aqui o ferro de solda próximo, né? Ao termorretrátil, ó. Você pode ver que ele vai contraindo. É só ter uma paciênciazinha que ele vai contraindo. Então tá aí, né, a isolação feita, né, do cabo. Essa isolação é para quê? Para que não haja, né, que essa emenda ela não toque em uma outra parte que passa corrente ali, acaba gerando interferência no circuito, né, ou mudando todo o circuito por conta disso. O próximo tipo de emenda que eu vou fazer é de um fio numa placa. Então eu vou procurar aqui um local onde eu possa soldar, por exemplo aqui. Passei o fio aqui por dentro, se dá para ver aqui, ó. Aqui o fio, passei o fio aqui por dentro, né? E vou fazer a mesma coisa do componente. Eu deixo o ferro de solda aqui, esquentando por um tempo, né? Transferindo energia, transferindo calor, e aí eu coloco aqui a solda e espero que ela se espalhe pelo pad e pelo fio, né? Tá vendo? As outras duas formas, né, de fazer solda, no caso, é o fio no componente e componente no componente, é basicamente a mesma coisa do fio com fio, né? Eu vou decapar aqui esse fio, vou decapar o fio, vou dar uma volta aqui no componente, né? Fazer a mesma coisa e passar a solda aqui entre o fio e o componente, né? Colocar aqui da mesma forma que eu fiz com o fio com fio. E o componente com componente a mesma coisa também. Você pode emendar aqui as duas pernas, né, dos componentes, certo? Fazer essa solda. Agora, pessoal, uma dica, né? Uma dica muito importante, mais uma dica. Você vai se sentir tentado a assoprar a solda para acelerar que ela seque ou endureça, né? Mesmo que você se sinta tentado a isso, não faça isso, não faça isso. Por quê?
porque quando você assopra, né, você pode jogar gotículas ali da sua saliva na solda e sujar, né, deixar a solda não perfeita para conexão elétrica. Além do que, você vai gerar o que a gente chama de solda fria, né? A solda fria é uma solda meio fosca. Deixa eu ver se eu acho aqui uma solda fria. Mas é uma solda meio fosca. Vou botar até na internet aqui para vocês verem, né? Que eu não tenho aqui uma solda fria. Deixa eu colocar aqui para vocês verem como é a aparência de uma solda fria. Então tá aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Solda trincada, né? Fosca. Então você vê que ela é fosca, ela não é brilhosa. Então tá aqui essa solda aqui que a gente fez. Olha como ela é brilhosa, né? Então ela tá toda ao redor do pad, né?